Já aconteceu de você estar falando com alguém ao telefone e a pessoa perguntar se você está bem? E quando você é atendido por alguém numa loja que tem uma voz forte, bem colocada, com credibilidade, ajuda ou não na hora de decidir pela compra? Pois é, a voz é super importante e muita gente não se atenta a isso. Por isso a gente convidou a fonoaudióloga Luciana Fracalossi para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo certo. A gente percebe muito isso quando o vendedor às vezes chega para mostrar um produto meio assim, esse aqui. Eu sempre falo... Quase desiste, né? Desiste. Eu sempre falo pro pessoal que participa dos treinamentos, né? Eu falo assim, gente, qual é o cartão de visita nosso? Independente de onde nós trabalhamos, é a voz. Principalmente num atendimento, tem a questão da aparência, o corpo em si, postura, mas a voz, se é uma voz desanimada, é bem isso que você falou, a gente desanima de estar ali com a pessoa, parece que a pessoa está com má vontade de te atender, parece que a pessoa não quer e não faz a mínima questão de falar com você, de te explicar sobre aquele produto. E isso acontece muito, a gente tem percebido, porque a nossa voz, ela transmite muito da nossa emoção, do que nós estamos sentindo. E às vezes isso acaba fugindo um pouco desse controle, e eu estou atendendo uma pessoa, estou triste por algo que aconteceu e transmito pela minha voz. Então, isso acontece não só na área de vendas, mas principalmente telefonistas, call center. Professor em sala de aula. Professor em sala de aula. Então, a gente precisa ter esse controle, o domínio da voz, porque o outro não tem culpa do que está acontecendo comigo. Então, eu preciso manter a qualidade no atendimento, a qualidade na minha aula, a qualidade do telefonema, para que toda a informação seja passada com segurança e credibilidade. Eu falo que eu gosto de assustar as pessoas com bom dia, né? Tipo, bom dia! Mas é tão bom ouvir um bom dia assim. É melhor que já acorda, né? Se tiver meio com sono. Com certeza. Melhor do que aquele bom dia sério, para baixo, desanimado, né, Elaine? Com certeza. Acaba trazendo uma energia diferente, Sim. Né? Agora a gente está falando enquanto estamos vendo a pessoa, né? Que normalmente daí quando a voz está ruim, a postura está ruim, né? Isso. E dificilmente alguém está numa postura boa e está falando baixinho, né? Exatamente. Então, tem a ver também com a postura e voz, parece que uma complementa a outra, né? Exato. A comunicação é um todo. A comunicação é meu corpo, a comunicação é o que eu falo, o conteúdo e também a minha voz. Então, automaticamente, se eu estou desanimada ou se eu sou tímida, por exemplo, o meu corpo diz que eu sou tímida. Então, a gente anda mais encurvada, quando a gente está triste, até o rosto, a nossa expressão facial diz muito. E a nossa voz acompanha. Então, quando eu tenho imagem e voz, ela tem que se complementar. Elas se complementam. E aí, às vezes, se complementam para o positivo ou se complementam para o negativo. Agora, quando não está vendo, é ainda mais complicado, né? Porque se a pessoa, vamos colocar, vender alguma coisa por telefone, se já começar a desanimar, né? Um atendente, às vezes, né? Quando a gente precisa fazer alguma coisa ligando para call center e tal. Exato. A gente já desiste. Desiste. Né? E não só uma voz desanimada ou uma voz muito baixa, que você não entende o que a pessoa fala, mas também uma voz rouca. Até uma voz com muita alteração atrapalha nesse processo de comunicação. E a pessoa ela não vai conseguir te entender. Então, a gente sempre coloca a voz, e realmente é fato, a importância que tem dessa voz. E que as pessoas, aos poucos, elas estão se atentando. Nossa, realmente, a minha voz ela é importante. Ela é o meu instrumento de trabalho. E eu preciso cuidar, eu preciso ter uma comunicação com clareza, né, para que os outros me entendam e eu consiga alcançar o meu objetivo. Então, a questão do telefone ao telefone, ela é muito mais complicada. Porque, às vezes, o teu corpo, ele pode até, em algum momento, você tentar ajudar. Mas ali, o telefone é só a voz e mais nada. É a ferramenta única. Única, né? Exatamente. Isso vale também, a gente está falando de atendimento ao público, mas vale também na hora de conseguir um trabalho, ir para uma entrevista de emprego, ou até na conquista, né? Bastante. Eu falo que hoje em dia tudo ser falado pelo WhatsApp, as pessoas evitam, né, gravar a voz porque não gostam da voz, mas quando a gente está assim pessoalmente, o jeito que você fala, a voz que você usa, se você usa uma voz mais soprosa, né, você tem acaba acontecendo, né, você consegue atingir um objetivo. Então eu preciso, né, saber como me colocar numa entrevista, ter uma voz firme, uma articulação bem aberta, para que realmente aquilo que eu estou sentindo, posso estar morrendo de medo, mas que eu passe a segurança que eu preciso naquele momento. E isso é o que vai vender a sua credibilidade para quem está te contratando, né? Com certeza, é mais um aspecto que vende. Então você tem, como nós já falamos no outro programa, tem a questão da roupa que eu preciso cuidar, a minha aparência conta muito, mas a minha voz conta demais. E quando
nós estamos nervosos, qual que é a tendência? É a minha voz ficar trêmula, é a minha voz ficar ofegante. Não respira, não né, respira, direito. fica aquela incoordenação da respiração. E no momento que eu vou falar, eu estou super segura, mas naquele momento eu estou tão nervosa e a minha voz me entrega. Então, eu tenho condições de trabalhar essas questões, né, com exercícios de respiração. Então, a fonoaudiologia ajuda muito nesse processo de domínio e de segurança da voz. Agora, tanto no emprego, na venda, na conquista, é muito importante dizer que ninguém tem que ser fake, né? Ninguém tem que chegar... vou impostar a minha voz para falar, e aí, gatinho, né? Exatamente. Mas é buscar dentro de si o seu melhor, a sua melhor voz, né? Exatamente. E por mais que a pessoa tente mudar a voz, ela não consegue por muito tempo. Porque a voz, ela diz, como eu disse no início, o que eu estou sentindo e o que eu sou. Então, por mais que eu fale assim, não, eu vou falar igual um locutor de rádio, né? Vou mandar um áudio diferente, a pessoa vai me ouvir. Mas a hora que você está conversando com a pessoa pessoalmente, essa voz, você não vai conseguir sustentar ela por muito tempo. Então, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro no que eu falo, né? Como eu me visto. Por mais que eu tenha que me adaptar, porque eu sei que certas questões eu preciso pensar em como me vestir, você tem que ter a tua assinatura, o teu jeito, né? Tem que ter o seu estilo. E o teu estilo não é só na roupa, o teu estilo é também na questão vocal. Desde que essa voz, essa comunicação, ela tenha qualidade, tenha clareza, independente de qual seja o teu objetivo, né? Por falar em clareza, um cuidado bastante grande também, não ficar emendando tudo, né? Que às vezes fica com preguiça de falar, fica uma coisa meio enroscada uma na outra, quando né? a pessoa te olha falando desse jeito, a pessoa fala assim, nossa, o que está acontecendo? Ela está nervosa? Não estou entendendo. Porque a tendência é a gente fazer isso aqui quando a gente está nervosa, trava, né? né? Trava tudo, né? Então, acaba passando uma impressão que eu não quero. Então, eu preciso articular. Articulação, você tocou num ponto muito importante da comunicação. Eu, como fonoaudiólogo, os meus alunos sabem disso, meus pacientes, que a articulação é o aspecto mais importante, que eu coloco como mais importante da voz. Sem articulação, a pessoa não me entende. Sem articulação, a minha voz não é projetada, a minha voz fica para dentro. É aquela famosa pessoa que fala, nossa, mas parece que ela fala para dentro, ela não fala para fora. E eu preciso que isso se desenvolva. Então, o processo de desenvolvimento da articulação, que nós chamamos de destravamento fonoarticulatório. O nome já é um exercício. É justamente para você conseguir alcançar esse objetivo, para que essa articulação ela fique bem aberta e você tenha um bom resultado. E nada de preguiça ao falar, né? Nada de preguiça. As pessoas têm muita preguiça, a gente fala que tudo a gente quer rápido, né, para ontem, mas para articulação também precisa de tempo e vamos nos comunicar bem. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço.